Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, é sempre uma alegria começar o dia com você unindo esporte, informação, fé e reflexão para alinhar a mente, o coração e o propósito. A palavra que nos inspira hoje está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O tema de hoje é mentalidade parecida com a de Cristo. Ter a mente de Cristo não significa ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com humildade, equilíbrio e obediência a Deus. No esporte, uma mentalidade correta define decisões em momentos decisivos. Na vida, ela molda atitudes, reações e escolhas. Jesus nos ensina a agir com amor, mesmo sob pressão, a manter firmeza sem perder a mansidão e a buscar propósito acima do ego. Que hoje você ajuste seus pensamentos à palavra, alinhe suas atitudes à vontade de Deus e caminhe com a consciência de que uma mente transformada gera resultados duradouros. Quando pensamos como Cristo, reagimos melhor, decidimos com sabedoria e avançamos com paz, mesmo em cenários difíceis. Você também pode ouvir a reprise hoje, às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária e acompanhar o programa pela sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Então fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes e vamos aqui para os aniversariantes de hoje, dia 18 de dezembro. Celebramos o aniversário de alguns nomes aqui do esporte. Robson Conceição, boxeador brasileiro aí, faz aniversário hoje. Renan Correia, brasileiro também, jogador de futebol. Ronald Acunha Jr., jogador de futebol venezuelano. O Jalen Johnson, jogador norte-americano da NBA. Juliano Simeone, o filho do técnico Simeone, está fazendo aniversário hoje. Ele é argentino, né? O jogador de hóquei no gelo canadense Alex DeBrincat. Jogador de beisebol americano Byron Buxton. A jogadora de vôlei italiana conhecidíssima Paula Egonu, craque do vôlei feminino, tá fazendo aniversário também hoje. Valery Kostov, jogador de futebol russo. E o Anthony Bowens, lutador profissional de wrestling, ele é norte-americano, também está fazendo aniversário hoje. Parabéns para eles neste dia 18 de dezembro. E vamos ao placarzão do Visionário Esportes. Começamos com a Copa Intercontinental da FIFA, a final realizada entre Paris Saint-Germain e Flamengo. Quem vai trazer tudo para vocês é o nosso amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Alô, amigos da Visionário Esportes. Não foi desta vez que o Fla se tornou bi do Mundial Interclubes, disputado no estádio Ahmad Bin Ali, na cidade de Al Rayyan, no Catar, ontem à tarde às 2 horas, horário de Brasília. Fla e PSG empataram em 1-1, gols de Kvaratskhelia no primeiro tempo e Jorginho de pênalti. Persistiu o empate e a partida foi para a prorrogação. Você tá falando sério? Prorrogação persistiu e fomos para o teste cardíaco das penalidades. No primeiro tempo, o PSG teve mais posse de bola e controlou ações. Vacilo defensivo, bola recuada para Rossi, que tentou livrar, demorou para voltar. Fabian Ruiz aproveitou o gol vazio e mandou para dentro, mas o gol foi anulado pelo VAR, bola tinha saído. Bom para o goleiro do Fla. Que bom! Domínio ainda era dos franceses. Jogada do PSG, a bola passou dentro da área, Rossi foi desviar, bola sobrou para Kvaratskhelia, 1-0 para o PSG. As maiores chances do rubro-negro saíram dos pés de Pulgar, batendo de fora da área, e uma cabeçada. Segundo tempo, o PSG ainda seguia com vantagem, tentando ampliar. Felipe Luiz lançou Pedro,
Fla passou a exercer mais pressão. Aos 14, De Arrascaeta derrubado dentro da área por Marquinhos. Pênalti assinalado. Jorginho bateu e empatou. Explode a nação. Empate do Mengão. A partida teve outros tons. Everton Cebolinha também entrou. Rubro-negro passou a equilibrar. Aos 39, contra-ataque. Pedro chuta, Marquinhos desvia. Depois La Plata, que fez uma grande partida, teve outra chance por cima da trave. Marquinhos teve outro lance embaixo da trave, desperdiçou no finzinho do tempo normal. Que coisa absurda. Falando no primeiro tempo da prorrogação, nos primeiros minutos foi para cima e PSG equilibrou mais à frente. Tempo foi passando, equipes no seu limite físico. Decisão foi para as penalidades. Não. Fla abriu as cobranças com De La Cruz, que fez. Só ele fez. Falando no primeiro tempo da prorrogação, nos primeiros minutos foi para cima e PSG equilibrou mais à frente. Tempo foi passando, equipes no seu limite físico. Decisão foi para as penalidades. Fla abriu as cobranças com De La Cruz, que fez. Só ele fez. Logo depois, pelo Fla, completo apagão dos cobradores. Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. Bola de ouro, Dembélé isolou. Rossi defendeu o pênalti de Barcola, mas não foi o bastante. Ficou Russo para os cobradores do Flamengo, com Safanov. Como é que é? Que assumiu o protagonismo pegando 4 cobranças. É reserva no PSG, mas fez seu nome no clube francês. PSG é campeão do Mundial Interclubes pela primeira vez. E a cereja do bolo do excepcional mano do rubro-negro não veio e o Flamengo ficou com o vice-campeonato mundial de Interclubes. Teve seus vacilos, mas representou o futebol sul-americano e o Brasil no Mundial. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira, para Visionária Esportes. Muito obrigado, Nilber. Valeu demais. Parabéns ao Paris Saint-Germain, campeão na Copa Intercontinental. Vamos aos restantes, né, do placarzão do Visionário Esportes. E como não tivemos programa ontem, nós também vamos trazer alguns resultados de terça, tá? Dentro tanto do placarzão aqui do Visionário Esportes, quanto também dos placares de outros esportes, ok? Alguns, pelo menos. Mas vamos lá. Copa do Brasil, final, jogo de ida. Na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco empataram em 0-0. O jogo de volta será no domingo, 6 horas da tarde, lá no Maracanã. E aí tá indefinido, né? Então quem ganhar, leva, empate, vai para os pênaltis. Copinha Feminina, semifinais realizadas na terça-feira. Santos e Grêmio empataram em 0-0. Nos pênaltis o Grêmio venceu por 5-3. E o Flamengo venceu o Internacional por 2-1. Então Grêmio e Flamengo disputarão a primeira edição, a edição, né? Na primeira não, da edição de 2025 da Copinha Feminina, né? Jogadoras até 20 anos de idade. Copa da Liga Inglesa, quartas de final. Na terça, o Chelsea venceu o Cardiff por 3-1. Turnbull fez o gol do Cardiff, Garnacho 2 gols e Pedro Neto fizeram para o Chelsea. Na quarta, o Manchester City venceu o Brentford por 2-0. Cherki e Savinho fizeram os gols do Manchester City. Aliás, o gol do Cherki foi um golaço, né? O Newcastle venceu o Fulham por 2-1. O Issa e Miley fizeram os gols do Newcastle. Aliás, o gol do Miley foi aos 45 do segundo tempo. E o Lukic fez o gol do Fulham. Copa do Rei, fase de 16 avos de final. Aqui vamos trazer todos os jogos, tá? Na terça, Eibar 0, Elche 1. Aqueles que venceram os jogos, né, já estão classificados automaticamente aqui para as oitavas de final. Então, o Elche classificado. La Coruña 1, Mallorca 0. La Coruña na próxima fase. Eudense 1, Real Sociedad 2. Então, Real Sociedad tá lá. Guadalajara 0, Barcelona 2. Christensen e Rashford fizeram os gols do Barcelona. Curiosidade aqui, tem um jogador do Guadalajara que era muito parecido com o ex-jogador do Real Madrid, Sérgio Ramos. Cara, se vocês olharem a foto na internet, ele é muito igual, impressionante.
Sporting Gijón 0, Valência 2, então Valência está na próxima fase, como eu falei anteriormente, Barcelona, né? Na quarta, Cultural Leonesa 1, Levante 0, classificação do Cultural Leonesa, aqui tem algumas zebras, tá? Albacete 2, Celta de Vigo 2 no tempo normal, nos pênaltis, o Albacete venceu por 3-0, o Celta de Vigo errou todos os pênaltis. Baleares 2, Atlético de Madrid 3, Bonde e Keita fizeram para o Baleares, 2 gols do Griezmann e 1 do Raspadori para o Atlético de Madrid. O Huesca e o Osasuna empataram em 1-1 no tempo normal, na prorrogação o Osasuna venceu por 3-1. Então o agregado aí no placar aqui foi 4-2 para o Osasuna. O Racing Santander venceu o Villarreal por 2-1, aqui foi uma zebra, hein? Racing Santander na próxima fase. O Alavés venceu o Sevilha por 1-0, está classificado. Talavera 2, Real Madrid 3. Arroio e Di Renzo fizeram para o Talavera, 2 gols do Mbappé e Fernando Contra fizeram para para o Real Madrid, perdão. Copa da Holanda, 16 avos de final. Vamos trazer os placares dos principais times da Holanda aqui. Na terça, o PSV venceu o GVVV por 3-0. Na quarta, Excelsior Maastricht 2, Ajax 7. E olha o Feyenoord, perdeu o clássico pro Ajax e agora perdeu para o Heerenveen por 3-2. Está eliminado da Copa da Holanda. Uau! Taça de Portugal, oitavas de final, Vila Meia 0, Leiria 1, Casa Pia 1, Torreense 2, Torreense na próxima fase, Vitória de Guimarães 0, AVS 1, AVS na próxima fase, e o Benfica está classificado porque venceu o Farense por 2-0, Richard Rios e Ivanovic fizeram os gols do Benfica. Champions League feminina, fase de liga, a última rodada, rodada 6, todos os jogos foram realizados no mesmo horário e os placares foram esses. A Roma goleou o St. Pölten por 6-1. O Bayern de Munique venceu o Vålerenga por 3-0. Benfica e Paris Saint-Germain empataram em 1-1. Juventus 0, Manchester United 1. Leuven 0, Arsenal 3. O Lyon goleou o Atlético de Madrid por 4-0. Twente 1, Real Madrid também 1. Paris FC 0, Barcelona 2. E Wolfsburg 1, Chelsea 2. Classificação final. Direto nas quartas estão classificados Barcelona em primeiro, Lyon em segundo, ambos com 16 pontos. Chelsea em terceiro com 14 e o Bayern de Munique em quarto lugar com 13 pontos. Vão disputar a fase de playoff. Quarto lugar, Arsenal e quinto, Manchester United com 12. Real Madrid em sexto com 11. Juventus em sétimo com 10. Wolfsburg oitavo com 9. Paris FC em nono lugar. Aliás, perdão. O Arsenal e Manchester United quinto e sexto. Real Madrid sétimo com 11. Juventus em oitavo com 10. Wolfsburg em nono com 9. Paris FC em décimo com 8. Atlético de Madrid décimo primeiro com 7. E Leuven em décimo segundo com 6 pontos, tá? Então esses 8 estão... Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Wolfsburg, Paris FC, Atlético de Madrid e Leuven terão que disputar uma fase de playoff para se classificarem para as quartas de final. Vamos para algumas notícias do futebol aqui para você, ó. Destacando, começando aqui com a final do Intercontinental, notícias aqui de Paris Saint-Germain e Flamengo, ó. Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, elogiou o Flamengo após a final da Copa Intercontinental 2025, destacando que o jogo foi muito difícil e ressaltou a mentalidade parecida entre as equipes no confronto duro em Doha, apontando o time brasileiro em excelente fase e com muitas conquistas recentes. O treinador espanhol parabenizou o trabalho do técnico Felipe Luiz, disse que estudar o Flamengo mostrou o quanto o duelo seria exigente e comparou a qualidade tática do rubro-negro à sua própria equipe. Henrique também afirmou que o Paris Saint-Germain precisou atingir o nível máximo para superar o adversário e reconheceu a força do futebol praticado pelo clube carioca. Eleito o melhor jogador da final da Copa Intercontinental 2025, o meio-campista Vitinha, do Paris Saint-Germain, destacou o desempenho do Flamengo, mesmo na derrota nos pênaltis, dizendo que os brasileiros fizeram um jogo fantástico e parabenizou o time pelo empenho.
O português elogiou a organização defensiva rubro-negra, o mérito em levar a decisão até os pênaltis e reiterou respeito pelo adversário, ressaltando que foi um duelo de alto nível. Vitinha ainda comentou que falou diretamente com os jogadores do Flamengo para reconhecer o esforço da equipe na partida em Doha. Matvei Safonov, goleiro russo de 26 anos do Paris Saint-Germain, foi o herói improvável da final da Copa Intercontinental 2025 contra o Flamengo, defendendo 4 cobranças de pênalti na decisão que garantiu o título ao PSG após empate em 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Revelado pelo Krasnodar, Safonov foi contratado pelo PSG em 2024 e era a opção de reserva no elenco, garantindo a titularidade recentemente antes da final no Catar. Sua atuação nas penalidades com defesas difíceis sobre Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo virou destaque mundial e ajudou o Paris Saint-Germain a conquistar o primeiro título mundial de clubes da sua história. A performance entrou para a história e chamou a atenção da mídia internacional, que o exaltou como protagonista da conquista. Arrascaeta reconheceu que o PSG estava melhor fisicamente na final da Copa Intercontinental 2025. Afirmou que o Flamengo deu o seu melhor e destacou que enfrentou um adversário tecnicamente superior, com muita velocidade e movimentação. O camisa 10 disse que o Fla competiu até o fim, empatou e tentou buscar a virada, mas que faltou um pouco de perna na reta final. Mesmo na derrota nos pênaltis, ele elogiou os companheiros, disse que não há nada a reclamar do grupo e agradeceu o apoio da torcida, ressaltando o excelente ano rubro-negro em 2025. Agustin Rossi assumiu a falha no gol do PSG na final da Copa Intercontinental e disse que não se escondeu da responsabilidade, explicando que a bola escorregou dos seus dedos, mas que isso faz parte do jogo. Mesmo com o erro, ele defendeu uma penalidade na decisão e saiu em defesa do grupo do Flamengo, destacando a temporada histórica do time em 2025 e afirmando que criticar a equipe seria uma injustiça grande pela campanha e entrega do elenco. O Flamengo garantiu 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões e 600 mil reais, pela campanha de vice-campeão da Copa Intercontinental 2025, valor pago pela FIFA ao clube pela segunda colocação após a final contra o PSG em Doha. Com isso, o rubro-negro arrecada uma quantia significativa, mesmo sem conquistar o título, embora tenha perdido cerca de 1 milhão de dólares, 5 milhões e 500 mil reais aproximadamente, que seria destinado ao campeão. A premiação do vice-campeonato representa uma das receitas internacionais do Flamengo nesta temporada e reforça o caixa após uma campanha de destaque em 2025. Vamos ao Palmeiras agora aqui, ó. Na reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras para aprovação do orçamento de 2026, a presidente Leila Pereira e o conselheiro José Corona Neto se envolveram em um bate-boca acalorado após críticas fortes do conselheiro à gestão, às contratações e à falta de títulos em 2025. Corona chamou a administração de incompetente, questionou gastos e a intenção de um terceiro mandato, enquanto Leila rebateu chamando o conselheiro de covarde e fracassado, por deixar a sala sem ouvir sua resposta e defendeu sua gestão como a mais vitoriosa da história do clube. A troca de ofensas expôs divisões internas e agora pode gerar sindicância interna e até ações judiciais entre as partes. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, defendeu a possibilidade de um terceiro mandato durante a reunião do Conselho Deliberativo para aprovação do orçamento de 2026, negando que a alteração estatutária necessariamente seria um golpe e dizendo que mudanças no estatuto já ocorreram antes. Para justificar sua posição, ela citou o exemplo do Real Madrid e do presidente Florentino Pérez, que está há décadas no cargo, argumentando que a alternância de poder não é obrigatória e que competência deve prevalecer. Leila ironizou críticas e disse que a continuidade no cargo deve ser decidida com base nas regras internas e na votação dos conselheiros e associados. A torcida do Vasco esgotou todos os ingressos para o jogo de volta da final da Copa do Brasil 2025 contra o Corinthians, marcada para domingo às 6 horas da tarde no Maracanã, com vendas encerradas pouco mais de 24 horas após a abertura, reflexo do grande engajamento da torcida ao clube, que volta a uma final nacional após 14 anos, e ao forte crescimento de sócios nas últimas semanas. A expectativa é de casa cheia no Rio, com público superior a 60 mil presentes, consolidando um momento de festa e pressão na decisão.
O Crystal Palace da Premier League abriu contatos exploratórios com o Vasco da Gama para avaliar a contratação do atacante Ryan, de 19 anos, um dos principais destaques do Cruz Maltino em 2025, segundo a apuração da ESPN e veículos brasileiros. O clube inglês estuda formalizar uma proposta e planeja uma possível transferência para junho de 2026, na janela de verão europeu, respeitando o planejamento do jogador e do Vasco. Ryan renovou recentemente com o Vasco até dezembro de 2028 e tem cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, aproximadamente 517 milhões de reais, refletindo sua valorização e interesse de clubes europeus. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com outros clubes, notícias de outros clubes brasileiros, como Atlético Mineiro, Santos, Mirassol, Cruzeiro, Grêmio, entre outros. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes e vamos para mais notícias do futebol aqui para você. Começamos com o Atlético Mineiro, que viu a queda de público e impacto nas bilheterias refletirem os resultados irregulares em 2025. Em 36 jogos como mandante, o clube atraiu 925.603 torcedores, com média abaixo do esperado, e parte dos jogos mandados no Mineirão devido ao fechamento da Arena MRV por 5 meses. Mesmo com momentos de arrecadação significativa em alguns clássicos, a procura por ingressos em partidas como contra o Palmeiras foi baixa, indicando desgaste da massa após campanha inconsistente do time. A diretoria já admite que os resultados influenciaram diretamente no público e na receita de bilheteria ao longo da temporada. O Santos segue interessado em repescar Gabigol em 2026, mas as conversas estão adiadas por causa da questão salarial e da dificuldade de viabilizar os valores dentro do teto do clube, o que virou um dilema financeiro para o Peixe no planejamento da próxima temporada. O alto salário atual do atacante no Cruzeiro e a necessidade de aliviar a folha impedem que um acordo mais imediato seja fechado, e a diretoria só deve avançar nas negociações com o desfecho desses ajustes mais à frente, possivelmente no ano que vem. Apesar do interesse de conversas iniciais, os moldes do retorno ainda estão longe de serem costurados. O FC Cincinnati dos Estados Unidos anunciou a transferência definitiva do meio-atacante argentino Álvaro Barreal ao Santos, após o jogador cumprir as metas previstas no contrato de empréstimo em 2025, ativando a cláusula de compra obrigatória. Barreal, de 25 anos, foi um dos destaques do Peixe na temporada, terminando como artilheiro do clube no Brasileirão, e agora assina de forma permanente com o alvinegro praiano com o contrato até dezembro de 2028. O negócio foi fechado por uma taxa multimilionária, paga em parcelas a partir de janeiro, consolidando Barreal como o primeiro reforço oficial do Santos para 2026. Santos e Neymar vivem um clima de otimismo nas negociações para renovar o contrato por mais 6 meses, com ambas as partes entendendo que a continuidade do projeto esportivo é estratégica, especialmente para as ambições do atacante de buscar vaga na seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2026. Há acordo mútuo em manter as conversas abertas, sem pressa, e um entendimento positivo entre o clube e o staff de Neymar sobre os termos financeiros e esportivos. Além disso, o Peixe vê valor na permanência do craque para o planejamento da próxima temporada, apesar da necessidade de ajustar dívidas e cláusulas contratuais antes da oficialização. O Mirassol abriu conversas com o meia Eduardo, agora livre no mercado após a saída oficial do Cruzeiro, onde disputou 51 jogos em 2025 e não teve o contrato renovado. A diretoria do clube paulista se reuniu com o jogador e seu agente para entender condições e buscar viabilizar o negócio visando a temporada 2026, especialmente pela participação na Libertadores. Eduardo, de 36 anos e com passagem marcante pelo Botafogo, analisa propostas e o projeto no Maião pode ser atrativo, mas ainda não há acordo fechado. O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação de Tite como novo técnico para a temporada 2026, com contrato até o fim de dezembro do ano de 2026, substituindo o Leonardo Jardim, que deixou o clube por motivos pessoais. Tite, de 64 anos, chegou a Belo Horizonte, conheceu a Toca da Raposa 2 e comentou que sente orgulho e gratidão pelo convite para comandar a Raposa, falando brevemente com a imprensa após a assinatura do vínculo. A comissão técnica será reforçada
por seus auxiliares e o preparador físico, com o início dos trabalhos previsto para a pré-temporada. Sua chegada marca o retorno ao futebol de clube após mais de um ano afastado. O Grêmio está encaminhando a venda do atacante uruguaio Cristiano Oliveira ao Bahia para a temporada 2026, com o acordo entre os clubes avançando após o jogador aceitar a proposta do esquadrão, que deve ser anunciada em breve. A negociação ganhou força depois que o Nacional desistiu de contratar o atleta, que recebeu oferta considerada inferior pelos gaúchos, e agora o Bahia aparece como destino mais provável. Oliveira, de 23 anos, teve um ano conturbado no Grêmio e disputou 37 partidas em 2025, com 5 gols e 2 assistências. E a transferência ajudaria o tricolor gaúcho em ajustes financeiros para o próximo ano. O atacante Martin Braithwaite notificou oficialmente o Grêmio para cobrar uma dívida de cerca de 7 milhões de reais referente a luvas contratuais não pagas desde sua chegada em 2024, segundo a apuração da imprensa. O débito foi acordado na assinatura do contrato e, caso não seja quitado, Braithwaite pode pedir a rescisão unilateral do vínculo, que vai até 2027. A diretoria gremista reconhece a pendência e trabalha para regularizar o valor ainda este mês, também como parte da estratégia de reorganizar as finanças e tirar o clube de restrições junto à FIFA. O técnico Léo Condé, recentemente desligado do Ceará, negou oficialmente qualquer negociação ou tratativa com o Sport para assumir o comando da equipe em 2026, em comunicado divulgado pela sua assessoria de imprensa. Condé afirmou que não foi procurado pelo clube pernambucano e que não há conversas em andamento, refutando declarações anteriores do presidente eleito do Sport sobre um possível acerto verbal. O treinador ressaltou respeito pelo clube e sua torcida e explicou que a transparência foi necessária para evitar equívocos na divulgação das informações. O ex-atacante Luiz Fabiano entrou como acionista na SAF do 15 de Piracicaba, clube do interior de São Paulo, após o Conselho Deliberativo aprovar por unanimidade a cessão de 90% das ações da SAF aos grupos CFAW Brasil e Dry Telecom, projeto que inclui o ídolo no quadro de investidores. A presença de Fabiano, ídolo do São Paulo e ex-seleção brasileira, marca um novo capítulo fora das quatro linhas na sua carreira e reforça o plano de profissionalização da gestão do clube quinzista. Ainda não foram divulgados detalhes financeiros ou o papel exato dele na administração, mas o 15 inicia agora um processo de transição de 90 dias entre a diretoria atual e os novos controladores, com Elias Barquete Albarello indicado como CEO da SAF. No São Paulo, o diretor Douglas Schwartzman foi afastado após surgir em um áudio revelando participação em esquema de venda ilegal de camarotes no Morumbi. E agora sua atuação está no centro de uma investigação interna. Schwartzman lidera um grupo de cerca de 40 conselheiros, uma das principais bancadas políticas do clube. E sua influência vinha sendo usada para sustentar o atual presidente Júlio Casares no conselho. O caso ganhou ainda mais repercussão porque Schwartzman já foi réu por lavagem de dinheiro em um processo de 2021, mas foi absolvido em 2022 após manifestação do clube na justiça, que alegou legalidade dos pagamentos envolvidos. A polêmica expõe divisões internas e levou o presidente do conselho a enviar o caso à comissão de ética para apuração formal, enquanto torcedores e conselheiros cobram transparência no Morumbi. O futuro do atacante Luciano no São Paulo está incerto para 2026, apesar de ele ter contrato até dezembro do próximo ano e de o clube demonstrar interesse em mantê-lo no elenco. O empresário Ângelo Canuto admitiu que, além da possibilidade de renovação, ofertas de outros clubes podem surgir e influenciar o desfecho, sugerindo que poderá haver uma briga boa nos bastidores pela sua permanência ou saída na próxima janela de transferências. Luciano tem sido um dos principais jogadores do tricolor em 2025, mas nada está definido e o destino dele será discutido nos próximos meses.
O Fluminense tem vários jogadores que voltam de empréstimo ao final de 2025 e ainda com futuro indefinido para a temporada de 2026. No planejamento da diretoria e do técnico Zubeldia está a avaliação da utilidade desses atletas no elenco principal. Entre os nomes de retorno estão Iago Ferreira, lateral, vinha do Curitiba, e Samuel Granada, meia, voltando de Portugal, que tendem a ter o aproveitamento discutido nos próximos meses. Além disso, o meia Davi Terans, emprestado ao Peñarol, tem interesse de permanência no clube uruguaio, o que pode influenciar seu destino. E outros jogadores com vínculo próximo ao fim ou empréstimos terminando ainda carecem de definição. A lista reflete um trabalho de readequar o elenco e possivelmente buscar reforços, enquanto nomes retornados ainda disputam espaço ou podem ser negociados conforme o projeto para 2026 seja definido. O zagueiro Thiago Silva rescindiu oficialmente seu contrato com o Fluminense nesta quarta-feira e deixou o clube que o revelou e onde viveu sua segunda passagem, encerrando o vínculo que ia até meados de 2026. Aos 41 anos, o veterano, com 212 jogos e 19 gols pelo tricolor, agora fica livre no mercado para acertar com outro clube sem custos, com seu futuro ainda em aberto. Ele não pretende se aposentar imediatamente e um retorno à Europa, perto da família em Londres, está entre as possibilidades estudadas. O técnico Paulo Pesolano, alvo do Internacional para comandar o time em 2026, confirmou que a negociação está caminhando forte e que as conversas com o clube gaúcho estão em estágio avançado, com possibilidade de ele viajar ao Brasil nesta quinta-feira para alinhar detalhes. Pesolano destacou o tamanho da instituição colorada e disse estar escutando atentamente a proposta, mas também revelou o interesse de clubes europeus, o que mantém a decisão em aberto até os próximos dias. O Internacional comunicou oficialmente ao Racing que exercerá a opção de compra do atacante colombiano Johan Carboneiro, garantindo a permanência do jogador no Beira-Rio em 2026 após o empréstimo. O negócio está fixado em cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente 22 milhões de reais, pelos direitos do atacante, que teve boa temporada no Colorado, com 38 jogos, 8 gols e 2 assistências em 2025. Carboneiro deve assinar contrato definitivo até o fim de 2027, consolidando-se como reforço ofensivo importante do Inter para a próxima temporada. O Atlético Paranaense chegou a um acerto com o Talleres da Argentina para contratar o volante Juan Camilo Portilla, de 27 anos, considerado prioridade do técnico Dair Hellmann para reforçar o meio-campo em 2026. Com o acordo financeiro alinhado entre os clubes, Portilla já está liberado para negociar os últimos detalhes do contrato de 3 anos com o Furacão e deve ser anunciado em breve. O colombiano, que também já foi convocado para a seleção da Colômbia, chega para ocupar uma posição carente no elenco rubro-negro após o acesso à Série A. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com mais notícias do futebol, incluindo notícias aqui do Botafogo, incluindo uma notícia importantíssima, tem Goiás, tem outros clubes aqui, até notícias internacionais, então não sai daí que eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos para mais notícias do futebol aqui, começamos pelo Botafogo, esse bloco. O Botafogo enviou a terceira proposta ao Ferencváros da Hungria para tentar contratar o volante Júlio Romão, de 27 anos, visto como reforço importante para o meio-campo em 2026, após já ter acordo salarial com o jogador e proposta de contrato até dezembro de 2029. As duas ofertas iniciais foram recusadas pelos húngaros, a segunda de 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões e 700 mil reais. E o clube exige cerca do dobro. E agora a diretoria carioca voltou a aumentar a oferta para convencer o clube europeu a liberar o atleta. Uma notícia importante aqui, o Botafogo anunciou a saída do técnico David Ancelotti e ele não deve permanecer para a temporada 2026 após discordar da decisão da SAF em demitir o preparador físico Luca Guerra, profissional da sua comissão técnica que ele queria manter. Ancelotti comunicou que não seguiria no comando caso a demissão fosse confirmada, gerando impasse com a diretoria e resultando no desligamento dele e de sua comissão, incluindo auxiliares e o preparador físico. O clube já confirmou a saída nas redes sociais e inicia a busca por um novo treinador para 2026, encerrando a breve passagem do italiano pelo alvinegro.
O Goiás oficializou a contratação do meia Lourenço, de 28 anos, para reforçar o elenco na temporada 2026, após o jogador não renovar seu contrato com o Ceará ao fim de 2025 e ficar livre no mercado. Lourenço teve passagem de destaque pelo Vozão, com 98 jogos, 9 gols e 7 assistências, além de conquistar o bicampeonato cearense e o acesso com o clube. A chegada do meia faz parte do planejamento do Esmeraldino para disputar o Campeonato Goiano e a Série B no próximo ano e amplia opções no meio-campo sob o comando de Daniel Paulista. Na Copa Libertadores da América 2026, Bahia e Botafogo estão confirmados na segunda fase preliminar e foram incluídos no pote 1 do sorteio da fase prévia, ao lado de Sporting Cristal, do Peru, Guarani do Paraguai, Independiente de Medellín da Colômbia, Argentinos Júniors da Argentina, Deportes Tolima da Colômbia e Huachipato do Chile, pela Conmebol. Eles assim evitarão confrontos entre si e com os outros cabeças de chave até decidirem quem avança rumo à fase de grupos. O pote 2 tem clubes como Liverpool do Uruguai, Carabobo da Venezuela, O'Higgins do Chile, além de representantes da Bolívia e do Equador, e 3 classificados da primeira fase preliminar, a serem definidos. A primeira fase envolve Alianza Lima, do Peru, Deportivo Táchira, da Venezuela e Universidade Católica do Equador no pote 1, e rivais como 2 de Mayo, do Paraguai, e Juventude, do Uruguai, no pote 2. O sorteio ocorre nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro, ao meio-dia de Brasília, em Luque, no Paraguai, para definir os confrontos que definirão os classificados à fase de grupos da Libertadores. O Barcelona de Guayaquil confirmou que o lateral esquerdo Mário Pineda, de 33 anos, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira, dia 17, em Guayaquil, em um ataque armado enquanto estava com familiares. Sua esposa também morreu no atentado e sua mãe ficou ferida, segundo a polícia equatoriana e relatos da imprensa local. Pineda, que atuava pelo Barcelona e teve passagem pelo Fluminense em 2022, vinha sendo alvo de ameaças de morte antes do crime, conforme divulgado pelo presidente do clube. O episódio chocou o futebol equatoriano e mostra uma onda de violência que atinge atletas no país, com investigação em curso pelas autoridades. A Copa do Mundo de 2026 terá premiação recorde aprovada pela FIFA, com um total de 727 milhões de dólares, aproximadamente 4 bilhões de reais, a serem distribuídos entre as 48 seleções participantes, um aumento de cerca de 50% em relação a 2022. Desse montante, 655 milhões de dólares serão pagos como premiações por desempenho, com o campeão recebendo 50 milhões de dólares, o vice 33 milhões de dólares e todos os países garantidos pelo menos 10 milhões e meio de dólares, mesmo sem avançar além da fase de grupos, reforçando o impacto financeiro do torneio mais expandido da história. A Nigéria formalizou uma queixa junto à FIFA contestando a classificação da República Democrática do Congo à repescagem da Copa do Mundo de 2026, argumentando que o adversário teria escalado entre 6 e 9 jogadores inaptos durante o duelo decisivo das eliminatórias africanas, vencido pelos congolenses nos pênaltis. A Federação Nigeriana de Futebol alega que esses atletas, muitos nascidos na Europa, não teriam cumprido as exigências de renúncia de cidadania europeia como previsto nas leis congolesas, o que, segundo a Nigéria, violaria normas de elegibilidade e justificaria a desclassificação da República Democrática do Congo e a possível reinserção dos Super Eagles na disputa. A alegação está sob investigação da FIFA antes dos playoffs intercontinentais de março de 2026. O governo dos Estados Unidos, sob Donald Trump, assinou um decreto que impõe restrições de entrada a cidadãos de países que estão classificados para a Copa do Mundo de 2026, incluindo Senegal e Costa do Marfim, por preocupações com a permanência ilegal de vistos, o que cria uma barreira adicional para torcedores desses países entrarem nos Estados Unidos durante o torneio. Atletas e equipes continuam isentos dessas restrições. A medida amplia uma lista
lista de países com limitações de viagem, que já incluía Haiti e Irã, também presentes no Mundial, gerando críticas de que políticas de imigração podem afetar a experiência de torcedores e a imagem de acolhimento do evento sediado por Estados Unidos, México e Canadá em 2026. Mais uma notícia triste aqui, o atacante inglês Ethan McLeod, uma coisa assim, de 21 anos, morreu em um acidente de carro na rodovia M1 na Inglaterra, enquanto voltava para casa após o jogo do Macclesfield, que havia vencido por 2-1 Bedford Town pela National League North. Revelado nas categorias de base do Wolverhampton, McLeod estava no Macclesfield desde julho. Atuou em divisões inferiores e era considerado um jovem talento querido por equipe e torcedores. O clube lamentou profundamente sua perda em nota oficial. O acidente ocorreu por volta das 10h40 da noite, horário local, e ele foi declarado morto ainda no local, provocando grande comoção do futebol inglês. 1 minuto de silêncio será realizado em homenagem. Na janela de transferências de janeiro de 2026, o Milan está próximo de contratar o atacante alemão Niklas Füllkrug, atualmente no West Ham, para reforçar o setor ofensivo do time de Maximiliano Allegri, que busca opções diante de lesões e falta de profundidade no ataque. A negociação com o clube inglês está em fase avançada, com uma proposta de empréstimo, possivelmente com opção de compra, já enviada e conversas em andamento para fechar o acordo assim que a janela abrir. Füllkrug, que não tem sido titular em Londres e busca mais minutos para reforçar suas chances de ir à Copa do Mundo 2026, seria um reforço imediato de combate para os rossoneri. Luis Suárez ficará no Inter Miami para a temporada 2026, após renovar seu contrato com o clube norte-americano, mantendo-se ao lado de Lionel Messi na equipe campeã da Major League Soccer Cup 2025. O atacante uruguaio, que completará 39 anos em janeiro, assinou vínculo válido até dezembro de 2026, encerrando as dúvidas sobre seu futuro no elenco dos Herons e garantindo mais uma temporada nos Estados Unidos. Sua permanência foi confirmada oficialmente pelo clube, destacando sua importância dentro e fora de campo. A FIFA confirmou oficialmente que a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina será realizada entre 5 e 30 de janeiro de 2028, após decisão do Conselho da entidade para adiar o torneio inicialmente previsto para 2026 e permitir mais tempo de preparação e encaixe no calendário das ligas femininas pelo mundo. A competição inédita contará com 16 clubes de todas as confederações e marcará um novo marco no futebol feminino global. O Cruzeiro confirmou a venda da zagueira Isa Haas ao América do México por cerca de 3 milhões e 300 mil reais, em negociação que se tornou a maior da história do clube mineiro no futebol feminino. A jogadora de 24 anos e titular das Cabulosas em 2025 deixa o clube após temporada de destaque e convocações à seleção brasileira, e o valor arrecadado supera todas as transferências anteriores no futebol feminino celeste, fortalecendo o caixa da Raposa para 2026. O comentarista Caio Ribeiro recusou uma proposta do SBT para integrar a equipe de transmissão da Copa do Mundo de 2026 e decidiu permanecer na Globo, onde está há quase 20 anos e se consolidou como um dos principais nomes da cobertura esportiva. A investida do SBT queria contar com ele como destaque na cobertura do Mundial, inclusive com o apoio de Galvão Bueno e o amigo Thiago Leifert. Mas as conversas não avançaram e Caio optou por manter o vínculo com a emissora carioca, onde já está confirmado como comentarista para o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá. O ex-meia Renato Augusto vai reforçar a equipe de comentaristas do esporte da Globo a partir deste domingo, dia 21, começando sua participação já na decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians pela GE TV, marcando sua estreia no novo papel pós-aposentadoria como profissional da mídia esportiva. Um estudo publicado na revista Frontiers in Psychology aponta que homens tendem a chorar até 4 vezes mais por futebol do que por uma separação amorosa, segundo dados analisados sobre respostas emocionais em contextos esportivos e pessoais. A pesquisa, liderada por Heather J. MacArthur,
sugere que o futebol e outros esportes competitivos são ambientes socialmente aceitáveis para homens expressarem emoções, enquanto em situações íntimas, como términos de relacionamento, a demonstração de sentimentos ainda é repressa por normas culturais de masculinidade. Esse padrão emocional reflete como expectativas de gênero influenciam a manifestação do choro, criando um espaço seguro no esporte para que homens externalizem alegria, frustração ou tristeza sem o estigma associado a outras áreas da vida pessoal. Incrível essa notícia. Outra notícia surreal, né? A franquia Velozes e Furiosos pode ganhar um reforço de peso. O astro Cristiano Ronaldo foi confirmado por Vin Diesel como alguém para quem foi escrito um papel especial no próximo filme da saga. Potencialmente, Velozes e Furiosos 10 Parte 2, ou o capítulo final da franquia, previsto para abril de 2027. O anúncio foi feito numa postagem de Diesel nas redes sociais e repercute globalmente, embora ainda não haja confirmação oficial das produtoras nem detalhes sobre a participação de CR7. A notícia agitou tanto o mundo do cinema quanto do futebol, marcando a possível transição de Ronaldo para as telas em uma das séries de ação mais populares da história. Vamos acompanhar isso aí, tá? Vamos para um rápido intervalo, na verdade, né? E já voltamos com as notícias dos outros esportes. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes e vamos para as notícias dos outros esportes. Começamos com o Novo Basquete Brasil. No NBB desta terça-feira, o Caxias do Sul venceu o São José por 74-61, com destaque para Augusto, que marcou 18 pontos. O Pinheiros derrotou a Unifacisa por 89-79. O americano David Sloan se destacou com 20 pontos. O Cruzeiro superou o Botafogo por 89-65, com o Matheus da Silva fazendo 19 pontos. O Brasília venceu o Mogi por 68-57, com o Bruno registrando 19 pontos e 15 rebotes. E Rafael Paulite também com 19 pontos e 11 rebotes, ambos com duplo-duplo aí. No duelo entre Vasco e União Corinthians, a vitória ficou com o União Corinthians por 85-78, com Nathaniel Barnes anotando 31 pontos. Na quarta-feira, o Corinthians venceu o Osasco por 81-80, com Victão marcando 22 pontos. Os líderes são Pinheiros, Minas e Flamengo, todos com 12 vitórias e 2 derrotas. Na final da Copa NBA, o New York Knicks venceu o San Antonio Spurs por 124-113 e conquistou o título. O destaque da partida foi OG Anunoby, que marcou 28 pontos. Os Knicks conseguiram a virada no último quarto, garantindo a vitória e a taça diante de um Spurs que lutou até o final. No vestiário do Golden State Warriors, o brasileiro Gui Santos contou como funciona a liderança interna e comentou sobre Stephen Curry. Segundo Gui, Curry é um líder pelo exemplo dentro de quadra, não de falar muito, enquanto Draymond Green assume mais a função de comando verbal com o elenco. Gui descreveu o clima como positivo, mas destacou que o time já deixou de lado a fase de a temporada é longa e sabe que precisa render mais para se consolidar nos playoffs nesta temporada, em que os Warriors estão com 13 vitórias e 14 derrotas na Conferência Oeste. O brasileiro também falou sobre sua evolução pessoal, a importância de estar mentalmente preparado e ajudar quando chamado, mesmo com minutos modestos. O Toronto Raptors está sendo ligado a movimentos de reforço imediato no mercado da NBA, com interesse em fortalecer a linha de frente antes da trade deadline de fevereiro. Fontes de bastidores apontam que o time canadense enviou sinais exploratórios por 2 grandes nomes, Anthony Davis, do Dallas Mavericks, e Domantas Sabonis, do Sacramento Kings, como possíveis alvos para reforçar a rotação interna. A ideia é elevar o potencial ofensivo e defensivo, mesmo com desafios contratuais e risco de lesões, principalmente no caso de Davis. Sabonis, por sua vez, está atualmente afastado por lesão do joelho. Os Raptors querem manter Jacob Poeltl enquanto exploram essas opções, mas nada está próximo de se concretizar.
Na Euroliga desta quarta-feira, o Baskonia venceu o Mônaco por 85-73 no duelo em vitória, com Timothy Luau Cabarro liderando a pontuação com 19 pontos na vitória que reforça as ambições da equipe na fase regular. Em outro confronto, o Lyon Villeurbanne venceu o Bayern de Munique por 76-74, com Thomas Reutel sendo destaque com 15 pontos, enquanto os bávaros mantêm sua sequência negativa na competição. A liderança é do Hapoel Tel Aviv, com 12 vitórias e 4 derrotas. No Monday Night Football da NFL desta segunda-feira, o Pittsburgh Steelers venceu o Miami Dolphins por 28-15, com a atuação eficiente de Aaron Rodgers, que lançou para 224 jardas e 2 touchdowns, mantendo Pittsburgh no topo da AFC North e ampliando sua sequência histórica em jogos de segunda-feira em casa. A derrota eliminou o Miami da disputa pelos playoffs na temporada regular. Apesar dos 2 touchdowns de Darren Waller no fim, os Dolphins não conseguiram virar o jogo. A defesa dos Steelers também se destacou, controlando o ritmo após o intervalo. No Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em Belém, o Sada Cruzeiro se recuperou da derrota na estreia e venceu o Suele da Líbia por 3-0, parciais de 25-16, 25-11 e 25-21, com o Wellington Openkoski em destaque com 17 pontos, garantindo a primeira vitória na fase de grupos. Pelo grupo B, o Perugia da Itália bateu o Osaka Bluteon do Japão por 3-2, parciais de 23-25, 25-16, 25-22, 23-25 e 23-21 em jogo emocionante. No grupo A, o Zalgiris da Polônia superou o Al Rayyan do Catar por 3-0, parciais de 25-20, 25-19 e 25-14. Enquanto o confronto entre os brasileiros Vôlei Renata Campinas e Praia Clube terminou em 3-1, com o Campinas levando a melhor, parciais de 25-22, 25-19, 22-25 e 25-23. Na Superliga Masculina de Vôlei, o Minas superou o SESI Bauru por 3-1, parciais de 16-25, 25-16, 25-15 e 25-23, reagindo após perder o primeiro set e garantindo pontos importantes na classificação. Com o resultado, os líderes da competição permanecem sendo Vôlei Renata Campinas e Sada Cruzeiro, ambos com 29 pontos em 11 jogos, mantendo a disputa pela ponta muito equilibrada. Destaque para a consistência do Minas nos sets seguintes, com boa atuação do ataque e da defesa. Na Fórmula 1, a categoria divulgou novas imagens conceituais dos carros de 2026 e explicou os principais termos e conceitos do regulamento técnico que vão acompanhar a próxima temporada, em uma tentativa de tornar mais claro para o público como será a nova era da categoria. Entre os destaques estão o fim do DRS, substituído pelo modo ultrapassagem, ou Overtake Mode, além de termos como Boost, Aerodinâmica Ativa e Recharge, que indicam modos de uso de potência extra, asas móveis e gestão de energia elétrica do carro, respectivamente. Os carros serão mais estreitos, leves e ágeis, com aerodinâmica revisada e soluções para facilitar disputas em pista sobre as regras de 2026. Vamos ver se vai funcionar na prática, né? O brasileiro Gabriel Bortoleto comentou sobre o aumento de responsabilidades e mudanças na sua rotina como piloto de Fórmula 1, com a transição da Sauber para a Audi em 2026, destacando que agora lida com mais compromissos de imprensa e patrocinadores, mas que tem uma equipe para administrar isso e pode se concentrar em pilotar. Ele reconheceu que, embora não sinta pressão, terá novos desafios num projeto ambicioso e ainda está em fase de aprendizado nesta segunda temporada na categoria. Bortoleto afirmou que está aceitando bem essa nova fase e que a responsabilidade extra faz parte da evolução da carreira. Max Verstappen foi visto testando um carro Mercedes AMG GT3 no autódromo de Estoril durante a entre-safra. Intertemporada, podemos dizer assim. Férias. Com a ideia de se preparar para possíveis desafios em corridas de resistência, como as 24 horas de Nürburgring em 2026, apesar de o foco principal continuar sendo a Fórmula 1. Além disso, foi confirmado que o tetracampeão escolheu o número 3 para usar na Fórmula 1 em 2026, após Lando Norris assumir o número 1 como campeão mundial e não voltar ao seu antigo número, o 33.
O boxeador iraniano Mohammad Javad Vafaei-Sani, medalhista de prata no campeonato nacional, está sob risco iminente de execução no Irã após seu pedido de novo julgamento ser rejeitado pela Suprema Corte. Ele foi condenado à pena de morte por suposta membresia em um grupo proibido e corrupção na terra, em conexão com protestos de 2019. Sua sentença foi encaminhada ao departamento responsável pela implementação da pena e uma visita inesperada da mãe na prisão de Vakilabad é interpretada como sinal de que a execução pode ser próxima. Organizações de direitos humanos e atletas internacionais, incluindo o World Boxing Council e nomes como Martina Navratilova, pedem intervenção global para salvar sua vida, denunciando tortura e falta de devido processo no caso. O campeão invicto Terence Crawford, de 38 anos, anunciou sua aposentadoria do boxe profissional, encerrando uma carreira histórica com 42 vitórias e nenhuma derrota, 31 nocautes. Crawford divulgou a decisão em vídeo nas redes, afirmando que sai sem nada mais a provar, após se tornar campeão indiscutível em 3 categorias diferentes, inclusive com vitória sobre Canelo Álvares em setembro de 2025, marco que coroou sua trajetória como um dos maiores da sua geração. Sua carreira, iniciada em 2008, incluiu títulos mundiais em 5 divisões diferentes, deixando um legado duradouro no esporte. O boxeador brasileiro Herbert Conceição e o mexicano Elias Espadas passaram pela balança dentro do limite do peso médio e confirmaram o duelo desta quinta-feira, que será exibido ao vivo pelo Combate, a partir das 8 horas da noite de Brasília, em Fort Lauderdale, pelo card da Pro Box TV. A pesagem oficial teve Conceição marcando 160,4 libras, ou aproximadamente 72,8 quilos, contra 160,2 libras de Espadas, deixando o combate confirmado sem problemas de peso. O confronto será destaque no Co-Main Event da noite e representa mais um passo de Conceição rumo ao cenário dos médios no boxe profissional. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias dos outros esportes e também a agenda esportiva do dia. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e chegamos aqui ao último bloco. Vamos para mais notícias aqui dos outros esportes, já tem a agenda esportiva do dia, tá? Anderson Silva comentou sobre a polêmica com Chael Sonnen nos bastidores do Spaten Fight Night, explicando que o americano não queria ir ao Brasil para a luta porque temia ser esculhambado por ele diante do público de São Paulo, mesmo com o evento sendo promovido como amigável. Silva disse ainda que Sonnen foi claro ao manifestar essa preocupação, o que gerou desconforto antes do confronto. O brasileiro também observou que, apesar das provocações e do histórico de rivalidade, o objetivo do embate não era nocautear o adversário. O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, anunciou o fim da parceria de 7 anos com o treinador Juan Carlos Ferrero, que o acompanhou desde a adolescência e o ajudou a conquistar 6 títulos de Grand Slam, além da liderança do ranking mundial. Alcaraz publicou em suas redes que foi muito difícil para mim escrever esse post e agradeceu Ferrero por transformar seus sonhos de infância em realidade, ressaltando a jornada que compartilharam dentro e fora das quadras. Ferrero também se pronunciou, chamando a despedida de momento difícil e desejando o melhor ao tenista, embora tenha dito que gostaria de ter continuado na parceria. Não foi anunciado um substituto oficial, mas Alcaraz deve seguir com parte da equipe atual rumo à temporada de 2026. O tenista João Fonseca foi citado pela emissora inglesa BBC em uma lista de apenas 8 jogadores com potencial para rivalizar com Carlos Alcaraz e Yannick Sinner na temporada de 2026, destacando-o como uma aposta capaz de fazer grandes coisas no circuito, apesar de ainda ser jovem e em desenvolvimento. A análise inclui nomes consolidados e promessas da ATP, colocando Fonseca ao lado de grandes talentos que podem desafiar os líderes do ranking. O campeão olímpico de canoagem Isaquias Queiroz passou por uma cirurgia no olho direito nesta quarta-feira para a retirada de um pterígio, procedimento que ocorreu sem complicações, e ele está se encontrando bem após a intervenção. O atleta ficará afastado dos treinos por cerca de 15 dias, com previsão de retorno às águas e preparação visando a temporada de 2026. A cirurgia foi necessária para tratar o desconforto e preservar sua performance nas competições futuras.
O Comitê Olímpico Internacional, o COI, autorizou a mudança de nacionalidade esportiva do atleta de bobsled canadense Davidson Henrique de Souza, permitindo que ele compita pelo Brasil em competições internacionais, inclusive visando os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026. A aprovação faz parte de um grupo de transferências de nacionalidade esportiva aceitas pelo COI, em que vários atletas passaram a defender novas bandeiras após cumprirem requisitos da Carta Olímpica. A mudança abre espaço para reforçar o time Brasil nas provas de bobsled nos próximos eventos de inverno. Vamos lá, vamos torcer para o Davidson e para a equipe de bobsled que vai disputar os Jogos Olímpicos de Inverno. Muito interessante termos atletas brasileiros disputando essa modalidade do bobsled, né? Muito conhecido, né, com o filme Jamaica Abaixo de Zero, né? Legal demais. Chegamos aqui à agenda esportiva do dia 18 de dezembro. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Bora lá! Começamos com a Conference League, última rodada da fase de liga da Conference League. 5 horas da tarde tem Crystal Palace e Cubs, transmissão da Cazé TV. No mesmo horário, também com transmissão da Cazé TV, tem Shakhtar Donetsk e Rijeka. Futebol espanhol, Copa do Rei, às 3 da tarde tem Burgos e Getafe, transmissão no Disney Plus. No mesmo horário tem Ourense e Atlético Bilbao, transmissão na ESPN 4. Às 5 da tarde tem Múrcia e Betis, transmissão na ESPN. Futebol inglês, terceira divisão, às 5 da tarde tem Reading e Luton Town, transmissão no Disney Plus. Futebol italiano, Supercopa da Itália. 4 da tarde tem Napoli e Milan, transmissão do Sportnet. 3h45 da tarde tem Taça de Portugal, com Santa Clara e Sporting, transmissão da N Sports. Às 5h45 tem Porto e Famalicão, também com transmissão da N Sports. Futsal, 2 da tarde, Copa dos Campeões, tem Simão Dias e Fidas, transmissão no canal do YouTube da Confederação Brasileira de Futsal TV. 4 da tarde tem Joinville e Sartori, também com transmissão YouTube Confederação Brasileira de Futsal TV. Basquete, 4h30 da tarde tem Euroliga de basquete masculino, Real Madrid e Paris, transmissão no X Sports. 6h30 da tarde tem NBB com Unifacisa e Paulistano, transmissão na Rede Ita de Campina Grande, na Paraíba. 7 da noite, né? Flamengo e União Corinthians, transmissão no Sport TV 3. Também pelo NBB, às 7h30 da noite tem Minas e Botafogo, transmissão na X Sports. 11 da noite tem NBA, Phoenix Suns e Golden State Warriors, transmissão no Prime Video. Vôlei, Copa do Mundo de Clubes Masculino, 10 da manhã tem Cruzeiro e Perúdia, transmissão na Cazé TV. 1h30 da tarde tem Sueli e Osaka Bluteon, transmissão também na Cazé TV. 5 da tarde, Praia Clube Zauierse, transmissão também na Cazé TV. E às 8h30 da noite tem Campinas e Al Rayyan, também na Cazé TV, claro, né? 7h30 da noite tem Superliga B feminina, Mampituba e Realizar, transmissão no canal do YouTube do Vôlei Brasil. 9 da noite tem Superliga Feminina com Praia Clube e Osasco. Belo jogo no Sport TV 2. Ok, NHL, 9h30 da noite, Buffalo Sabres e Philadelphia Flyers, transmissão da ESPN 2. 10 da noite tem boxe com Ramon Cárdenas e Eric Robles, transmissão da ESPN 4. E no canal Combate tem a luta entre Herbert Conceição e o Elias Espadas, transmissão do canal Combate também na ESPN. ESPN 4, melhor dizendo, né? Futebol americano, 10h15 da noite, NFL, Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, transmissão no canal do YouTube da GETV e no Sport TV 2. 11 da noite tem futebol americano universitário com Missouri State e Arkansas State, transmissão da ESPN 3. Tênis, tá rolando agora WTL dia 2 na X Sports, também às 10h30 da manhã, mais do dia 2 da WTL no X Sports. Tá rolando agora também o Next Gen ATP Finals, que é o torneio que o João Fonseca já ganhou, né? Fase de grupos, transmissão da ESPN 2. 1 da tarde tem mais também da fase de grupos da Next Gen ATP Finals. ESPN 2, né? Aí esse título aí, vamos acompanhar, né? Esportes de inverno, 1 da tarde tem Copa do Mundo de Skeleton,
Transmissão da etapa de segunda na Cazé TV. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria ter a sua companhia, a sua sintonia neste dia em que unimos esporte, reflexão e fé. A palavra que nos acompanhou hoje está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Hoje refletimos sobre a importância de desenvolver uma mentalidade parecida com Cristo. Uma mente alinhada a Jesus nos ajuda a lidar melhor com vitórias e derrotas, com elogios e críticas, com momentos de destaque e também com os dias difíceis. Cristo nos ensina a agir com humildade, a escolher o amor em vez do orgulho, a perseverar mesmo quando o cenário não é favorável. Que você leve para o seu dia essa consciência. Pensamentos moldados pela palavra geram atitudes mais equilibradas, decisões mais sábias e um caminho mais leve. Quando a mente é transformada por Cristo, o coração se fortalece e o propósito permanece firme. Você pode ouvir a reprise hoje, às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária e acompanhar o programa pelas suas plataformas digitais favoritas, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também é transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, e pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e desejo a você um dia abençoado com equilíbrio, sabedoria e uma mente cada vez mais alinhada a Cristo. Se Deus quiser, nos encontramos amanhã às 9 horas da manhã. Até lá!